O elenco do Esporte Clube Bahia deu esta manhã no CT Evaristo de Macedo a continuidade dos trabalhos que estão sendo efetuados com foco no jogo de hoje há 8 dias, lá no Heriberto Wilson, em Criciúma, a volta da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo em que o Bahia tem a vantagem do empate para conseguir a classificação para a quarta fase da competição nacional. Com a suspensão de 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, 7ª e 8ª rodadas, já que o Bahia atuaria esse final de semana pelo Campeonato Brasileiro diante da equipe do Atlético Mineiro lá em BH, agora estará tendo essa folga e, lógico, o técnico Rogério Ceni tem aí mais dias para aproveitar esta preparação. Todavia, se tem uma expectativa, é bom que se diga, de que esta programação ela seja alterada, porque a programação ela foi feita inicialmente em função do jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. 4 treinamentos, eles iniciando ontem como aconteceu, até o sábado, véspera do jogo, e aí teria-se esse jogo contra o Atlético. Como houve a suspensão, provavelmente o elenco do Bahia terá uma folga no domingo e retornará às atividades na segunda-feira. Bom, mas hoje, pelo que a gente pesquisou e recebeu de notícia, os trabalhos foram mais intensos do que ontem, quando da reapresentação. Depois da ativação física na academia, tendo o comando, evidentemente, do Danilo Augusto, a manhã toda ela foi dedicada a trabalhos técnicos e táticos. O Rogério Ceni inicialmente dividiu o grupo em 2 equipes, em campo reduzido. A cada perda de posse ou finalização, havia uma troca entre os quintetos participantes, 5 contra 5, com a utilização de 6 traves pequenas. Ainda assim, no trabalho seguinte, teve um grupo dividido em 3 times. 2 se enfrentavam, enquanto o terceiro estava posicionado sob as linhas, participando apenas com toques quando acionados. Já no final, Rogério Ceni separou os jogadores em 2 equipes e comandou um treino tático. A formação do time do Esporte Clube Bahia para esse compromisso diante da equipe do Criciúma. Os jogadores do sistema defensivo, eles efetuaram trabalhos específicos com os auxiliares Nelson Simões e Leandro Del, enquanto os outros aprimoraram faltas frontais, ou seja, fundamentos. Mais uma vez, o lateral esquerdo, Guian, ele fez a transição. O Azevedo deu continuidade a justamente sua recuperação na academia e fisioterapia. Foi isso que houve esta manhã no CT Evaristo de Macedo. O Bahia com uma outra situação de competição, já que não tem o Campeonato Brasileiro da Série A, pelo menos por enquanto, o foco realmente é a Copa do Brasil. Aliás, esta próxima semana, o foco serão as Copas, né? Aliás, desculpem, o foco será as Copas, essa é a realidade. A Copa do Brasil, inicialmente, de hoje a 8 dias, lá em Criciúma, e deste domingo a 8 dias, na Arena Fonte Nova, o Bahia enfrentando a equipe do CRB em um jogo único pelas semifinais da competição regional. Então, esse é o panorama do Esporte Clube Bahia no que diz respeito a exatamente os trabalhos e, lógico, a gente fica na expectativa para que o treinador do Esporte Clube Bahia, o Rogério Ceni, venha a mudar essa programação de trabalhos, né? Ou não, de repente pode ser que ele altere essa programação no que diz respeito a ter também um treinamento no último domingo. Mas acho até em função
do que possa vir a acontecer, principalmente nesse calendário que já é apertado e que está com a folga agora, está com a folga nesse exato momento para o Bahia, mas que a probabilidade é ele ficar mais apertado em função desta paralisação do Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer, né? O técnico Rogério Ceni, ele não tem nenhum problema de ordem médica, pelo que a gente sabe, nem tampouco também de ordem de cartão, né? Ele tem aí o grupo inteiro para esse compromisso diante da equipe do Criciúma na próxima quinta-feira, lá na cidade Barriga Verde, né? Lá em Santa Catarina. Então, deve manter mais uma vez o mesmo time que vem jogando e será a quinta partida consecutiva que o treinador do Bahia terá essa condição e de uma forma ou de outra é muito bom, sim, não só para ele próprio, Rogério Ceni, mas até para o próprio elenco do Tricolor. Bom, o time sub-20, ele empatou ontem lá em Goiânia, em 3-3, e está na 4ª posição do Campeonato Brasileiro da categoria. O Bahia fez o primeiro gol através do jogador Thiago, depois sofreu a virada e o Goiás chegou justamente aos 3-2, mas o jogador Thiago tinha feito o gol do empate, né? Além do primeiro gol, depois da virada, o Thiago fez o gol do empate, o Goiás fez o terceiro gol e o Alifer terminou marcando já nos acréscimos, o Bahia empatando esta partida e está nesse exato momento na 4ª posição do Campeonato Brasileiro, dos 8, e se credenciam a chegar à parte 2 da competição. De uma forma ou de outra, continua sendo sim uma boa campanha. São exatamente 4 vitórias, 2 derrotas e um empate. Esse foi o primeiro empate do time do técnico Rogério Ferreira nesta competição. Já as meninas fizeram o último treinamento esta manhã lá no CT Evaristo de Macedo, visando o compromisso diante da equipe do Taubaté, nesse sábado às 15 horas em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. A Lindsay Camila, ela fez um trabalho focado na posse de bola e desarme. A Lindsay Camila, treinadora do Esporte Clube Bahia. E ainda assim, comandou um treinamento tático. Pelo visto, não tem nenhum problema também de ordem médica nem de cartão. E o grupo viaja amanhã com destino a São Paulo para enfrentar o Taubaté, que é o segundo colocado do grupo A do Esporte Clube Bahia, que é o primeiro colocado com 12 pontos positivos. Portanto, é isso aí do Tricolor.